Não, pode Outra crer. banda que depois, na sequência, que eu lembro de tocar, assim, é a Garotos da Rua, que são um pouco antes, assim, esse boom, né? Que eu acho que tem muito a ver com aquele disco do Rock Grande do Sul, né? O Rock Grande do Sul que foi o primeiro, depois veio o Rio Grande do Rock. Isso, é. Massa. O Bebeco, né? Saudoso Bebeco era do Garoto, não era? Isso, aham. Era do Bebeco, Garotos da Rua. Tem um Bebeco documentário muito legal dele. Não É, sei se você já na, viu. É. tem no YouTube, né? Tem no YouTube, é. Já dei uma espiada, mas eu preciso rever. Ó, o nosso amigo aqui, ó, um amigo catarinense, Silvio Bopré, surfista e roqueiro, tá dizendo aqui, ó, Bebeco Garcia e Flávio Basso, esses foram cedo demais. É, isso aí. Os bons morrem antes, né? Como já dizia o Renato, que também foi cedo demais. Valeu aí o prestígio. Valeu, Silvio. É, legal, Silvio. Ah, uma coisa que daí começou a fazer também, tinha uma rádio, né, em Porto Alegre, similar à rádio Fluminense no Rio de Janeiro, que se especializou nesse tipo de som, né, tocava bastante rock and roll e tocava essas bandas todas, a Ipanema, se eu não me engano, né, Isso, a Ipanema. A Ipanema era uma rádio que chegou a um ponto que eles tocavam a maior parte do repertório deles de bandas locais, né? de bandas locais, de bandas É, ali da cena, né, da cena. de Porto Alegre e Eu acho que tal. isso tocavam as demos de todas as bandas e enfim. Porra, isso eu acho que é fundamental para se Cara, formar uma cena, né? Que eu acho que quando a cena se forma, na minha cabeça, assim, não é algo assim, pô, vamos combinar e fazer uma cena, né? É não algo é, não é. que brota, que é espontâneo, né? E ter uma rádio que canaliza isso para o grande público é fundamental para alavancar a cena, né? E isso numa época que só os meios que a gente Para consumia era rádio, para né? internet, né? Para Não, internet. não existia internet que você ia atrás de Não, alguma coisa. Você ligava a rádio e o que estava tocando na rádio era o que você consumia, né? A não ser se exatamente. fosse muito de ir atrás de coisas, de procurar um disco, gravar e tal. Mas basicamente era você ligar o rádio que está rolando na rádio. É isso aqui. E É. naquela época quem tocava na rádio eram esses sons, né? Você E que aí morava Ipanema. você que morava no Rio Grande do Sul, TV, tinha algum programa de TV que passava essa galera? Cara, então, eu tentando puxar de memória, nessa minha pré-adolescência ali, 12 anos, eu não lembro muito, não, de programas, mas eu lembro de ver alguma coisa na TV, tinha, eu acho que o Bibo Nunes, era um programa de Porto Alegre, mas eram os programas que eram programas mais locais, né? É, programas mais locais da região de Porto Alegre, mas que como a Estrela era perto, Pegava o sinal. pegava, era TVE, alguma coisa Bandeirantes, acontecia. Eu lembro de cenas assim de ver TNT tocando. Pode crer. E claro, depois um tempo depois essa galera acabou subindo e fazendo programas nacionais, né? Daí Sim, era sim. Aí já aparecia em programação nacional. Não, mas a minha Chacrinha. curiosidade é Aham, Chacrinha e Perdido na Noite, né, do Faustão, isso. se Mas assim, a gente apresentavam está também. falando de curiosidade, a gente está falando dessa época, né? 80 e poucos. Depois, sim, Isso. depois os programas. Tinha o Radar da TVE, que era um programa que tocava. Era Toda essa cena. diário, diário e tinha abertura, as bandas tocavam ao vivo, né? Uhum, uhum, entendi, entendi. Ó, a Sra. Regina tá dizendo ali, ó, bravo Ah, é. Márcio, Ô, boa Silvia, noite. Tesk. Tô aqui só para te ouvir e ver. Que bom, fico feliz de trazer um Legal. convidado querido. E o Fábio Silva também, eu gosto de dar um alô na galera que está prestigiando a gente ao Opa, vivão. mano, grande. É, Valeu. grande Márcio, meu irmão, muitos discos, Esse mesmo cara gente. aí, peraí, agora eu vou fazer um parênteses. O Fábio Silva, ele é meu primo. Esse é um cara que eu acho que foi um dos caras que também que me mostrou muito som, cara. Porque eu ia pra casa dele, ele é mais velho, e ele tem uma discografia incrível, assim, grande, na época de toda essa cena, não só Rio Grande do Sul, quanto de bandas nacionais. Então eu escutava muito, eu consumia muita coisa na casa dele, E ele te nessa idade. mostrava muita coisa. Ele tem muito ainda, muitos Uhum. discos, e na época eu ia pra casa dele e ficava maluco lá. Que legal. É onde eu gravava minhas fitas na casa dele. Cara, Então esse como cara é tem uma. uma referência, Esse, como é bom a gente ter boas referências, isso que eu queria é, falar, assim, só para então complementar o que você estava falando. O Fábio aí tem
influência muito grande também na forma como eu comecei a consumir música, né? Legal, legal. Segunda metade dos anos 80, o rock nacional já está estabelecido. Depois que o Rock in Rio aconteceu, acho que a indústria da música, né, que é totalmente diferente hoje em dia, né, para a galera que não acompanhou a época lá, que as gravadoras investiam nos artistas e tal. E antes da gente entrar aqui no ar, ao vivo, a gente estava comentando isso, né? Veio a Blitz, veio as bandas cariocas ali, que de Abelha, Lulu Santos, Bababá, Barão Vermelho. O Paralamas, que embora seja associado a Brasília, começou no Rio de Janeiro, né, como trio, essa formação que a gente conhece. E 84, 85, ali, que foi o ano do Rock in Rio, começou a surgir o pessoal de São Paulo, Titãs, Ira, o Traje a Rigor. E as gravadoras começaram a investir mais na música jovem, né? É isso que a gente estava falando, a música jovem, rock, o pop rock era mainstream, era o que as gravadoras investiam e que dava dinheiro. E que saudade dessa época. onde o pop rock era mainstream, né? Você ligava a televisão, tava tocando pop rock, sertanejo Rádio, universitário. tudo. Rádio, todas, enfim. Não vou falar mal de sertanejo universitário, não, mas quem me conhece sabe que eu detesto. E isso era muito bom. A gravadora BMG, RCA. né? RCA, que que lançou o Rock Grande do Sul, né? Já posso ver aqui, peraí. Ó. Tem esse aqui também. Eu acho que foi um selo que depois eles criaram, a BMG Ariola, se eu não me engano. RCA. Aqui. Lançou uma coletânea chamada Rock Grande do Sul, aonde despontavam nesse disco Replicante, Garotos da Rua, Engenheiros do Havaí, TNT e The Fala, salvo engano. Isso, né? Exatamente. Isso aí. E esse tipo de lançamento também costuma ser chamado no meio como pau de sebo, né? Onde a gravadora pega um determinado número de banda, lança todos para ver qual deles ali vai fazer sucesso para poder investir em um álbum solo. Desse disco aí, todas as bandas tiveram um álbum solo, todas as bandas tiveram sucesso. No Brasil, eu tô falando, nacionalmente. E, na verdade, pelo que eu vi até um documentário que tem eles falando sobre esse disco, a galera só fez esse disco com saindo, porque essa história do pau de sebo, a que se destacasse gravava, né? Isso. É a ideia da gravadora. Nesse disco, todas as bandas teriam a chance de gravar um disco inteiro. E já aí foi contratual isso. Se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, o Replicante já tinha gravado um disco antes. Ah, é? O primeiro, Se eu não me engano, eles tinham o primeiro disco antes desse disco. Pode ser. Aí.